Bem-vindos de volta ao nosso palco, caríssimos arquitetos, arquitetas, designers, preocupados e interessados com o futuro da carreira que se inicia agora. Eu sei que vocês sonham com o sucesso, com a felicidade, e é só por isso que vocês estão aqui. Eu quero dizer para vocês que eu sou parceira nessa luta que vocês estão travando nesse momento. Todo início gera uma expectativa muito grande, porque traz muitas incertezas, claro. Mas vocês estão no caminho certo, porque vocês estão procurando de maneira positiva encontrar meios de começar bem esse novo trabalho que vocês estão abraçando. Eu digo novo porque, afinal de contas, ser estudante também é um trabalho. Que a vida profissional de vocês seja assim, repleta de maravilhosas entregas. Sigam firmes. Estou feliz de ver vocês nesse empenho todo. Espero que os nossos encontros tenham sido bastante úteis para vocês. E espero que esse encontro de hoje, que é um encontro decisivo, seja mais útil do que os encontros anteriores. É muito bom para mim ver o retorno de vocês a essa nossa última aula do momento. Essa aula ela foi produzida, assim como esse evento, para colaborar com o início de carreira de vocês. Até agora, houve uma preparação para que vocês chegassem aqui no ponto exato de entender perfeitamente o que eu vou mostrar de agora para frente. Agora eu vou entrar na nossa questão particular do projeto do jardim, do atendimento ao cliente que vai projetar o seu próprio jardim em nossa companhia, em sua companhia. O que é que você precisa fazer, então, para trabalhar adequadamente com essa pessoa tão sensível que te procura, cheia de esperança, para ter um jardim magnífico na sua casa. É muito bom ver vocês aqui, reunidos, ouvindo e discutindo assuntos pertinentes ao início da jornada de vocês. É exatamente assim que terminamos por realinhar os nossos caminhos. Essas conversas induzem pensamentos valiosos em relação aos nossos propósitos. E se não temos propósitos, fica mais fácil construí-los agora. Estamos encerrando hoje o nosso evento, a parte teórica, porque amanhã às 16 horas nós ainda temos um encontro. Lembram-se? Então, vou falar dele mais para frente. O propósito desse evento foi apresentar para vocês novas ideias. Sinceramente, eu espero que todos vocês venham junto comigo nesse novo momento de vida que vocês estão começando agora. Com certeza vocês descobriram coisas e quando a gente descobre coisas novas, a nossa percepção se amplia. Quando ampliamos a percepção, naturalmente, ampliamos as dúvidas. Novos desejos surgem. E é assim que funciona. É exatamente assim que funciona. O nosso tema de hoje é o jardim residencial personalizado, como uma estratégia de construção e consolidação de um ateliê de projetos paisagísticos. Com uma especialidade, jardins residenciais personalizados. É muito maravilhoso isso. Então vamos às nossas perguntas do dia de hoje. Veja bem, nós vamos analisar o nosso perfil profissional, pode ser? O mais frequente é ver os iniciantes no mercado de projetos de jardins saírem da universidade procurando mais detalhes
sobre o tema dos jardins. Sentem que tem algumas lacunas de conhecimento para preencher. E aí fazem o quê? Saem se matriculando e comprando tudo que é tipo de curso. Quanto maior o curso, quanto mais complexo o curso, quanto mais informações tem o curso, melhor. Certo ou errado isso, essa postura, essa posição? Ai, meu Deus, olha. Quanto mais informações vocês absorverem nesse momento, pior será a performance de vocês nesse início de vida profissional. Eu já falei para vocês que o paisagismo, já demonstrei, vocês devem ter visto isso nos cursos de vocês, que o paisagismo tem um conteúdo muito extenso. É um campo aberto com muita informação, porque existem muitas frentes de trabalho nessa área. E não adianta você querer saber tudo para começar. Para começar, você precisa dominar um nicho de atuação. Começar sabendo exatamente o que é que você quer fazer e o que é que você precisa complementar na sua formação para poder fazer bem feito. Se quiser fazer sucesso com a sua clientela. Já tá me entendendo? Não adianta saber tudo sobre o universo do paisagismo, só vai fazer confusão na sua cabeça, entendeu? E além do mais, você vai demorar muito ter coragem de começar a sua jornada profissional, o seu enfrentamento profissional diante dos seus clientes. Faz sentido para você isso? Sem ter o foco específico de qual será a sua atuação profissional, dificilmente você consegue começar rápido, com uma certa agilidade de preparação. Você está me entendendo? Então é isso que eu quero desmistificar aqui hoje nessa aula de vocês. É que a nossa graduação, ela realmente é generalista. Ela abre uma infinidade de portas. E em cada porta que você chega, você percebe que precisa ainda se calçar melhor para poder entrar no mercado. Não é isso? Normal. É assim com todo mundo. E a maioria não vê dessa maneira, não é? A maioria dos iniciantes acham que tem que estar prontos, formados, sabendo tudo de um tudo desse universo onde ele vai entrar. E é isso que eu quero deixar muito claro agora, entendeu? Qual é a real necessidade de você saber tudo no início da sua profissão? Nenhuma. Nenhuma. Professora, mas você é doida de falar uma coisa dessa pra gente, hein? Não, eu tô sendo realista. E à medida em que eu for colocando os pontos aqui pra vocês, que eu trouxe hoje, vocês vão chegar no final me dando razão. Certeza. Então aguenta firme aí, tá? E se o iniciante não estabelece os limites da sua atuação profissional em um mercado de infinitas possibilidades, vai acabar perdido na imensidão. Sem foco, sem planejamento, fica quase impossível uma realização profissional a curto prazo. E é importante você começar, mas para começar você precisa de lastro. Eu, para ajudar vocês, eu me atrevi a fazer propostas também, que vocês vão aplicar no plano de vida de vocês. Olha o meu esquema aqui. Minha primeira proposta para vocês é dar um caráter de urgência nessa conversa. Dar um caráter de urgência no início, no start da vida profissional de vocês. Ousadia minha? Sim, é ousadia minha, mas também ninguém é obrigado a me seguir, ok? Minha opinião, que eu vou dar aqui agora. Já tô me sentindo como parte desse grupo, entendeu? E quando você é parte de um grupo, você começa realmente a discutir questões mais profundas e mais pessoais, individualizadas, não é? Então, vamos lá. Eu vou considerar que a maioria das pessoas que estão aqui estão na estaca zero, tá? No prazo de 9 meses, uma gestação humana
Eu quero ver você com no mínimo 3 clientes. Gente, em 9 meses, no mínimo 3 clientes. Ah, Suzy, mas é pouco. Tudo bem, pode ser pouco para você. Talvez não seja pouco para sua amiga, para sua colega, para sua companheira. Agora, se você começa com 5, com 10, eu acho maravilhoso, tá? Mas eu fiz um plano. Trabalhando nesse horizonte temporal de 9 meses, eu tracei um plano. E eu vou mostrar a engenharia reversa do plano e depois eu mostro a sequência lógica do começo para o final. Engenharia reversa é do final para o começo, tá? Então, olha o programa. Você terá 1 mês para captar 3 clientes, 3 meses para organizar a inauguração do seu espaço profissional. Vai somando aí, 3 e 1, 4. Você terá 2 meses para criar uma microempresa com logomarca, com um plano empresarial, com o plano estratégico de como que você vai lidar com a sua clientela. E 3 meses de estudo intensivo para suprir toda a sua deficiência em relação a um projeto de jardim residencial personalizado. Anotou? Agora eu vou colocar na ordem direta, tá? O que é que você faz primeiro, o que é que você faz segundo? Primeira coisa, conhecimento para ter autoridade. Em 3 meses você vai conquistar esse conhecimento. Para ter confiabilidade, você terá 2 meses para criar uma microempresa, criar sua papelaria de logomarca, criar a sua logomarca e criar o seu planejamento estratégico de como é que a sua empresa vai funcionar e você vai estabelecer as suas metas. Depois você vai ter 3 meses para organizar o seu espaço físico. Plantar jardim, pintar flores na parede, colocar quadros bonitos, vasos de flor. Você vai estabelecer o seu lugar de trabalho. No dia da inauguração do seu ateliê, é para ter 3 clientes presentes. No mínimo, 3 clientes presentes. E é isso que eu vou cobrar de vocês no decorrer do nosso relacionamento. Legal isso, né? 9 meses, gente. Passa voando. 3 meses você aprende, aí 1 mês você resolve o problema empresarial, mais 3 meses você organiza o seu espaço e inaugura com 3 clientes. Você vai aprender a capturar 3 clientes, tá bom? E quem captura 3, captura 100, captura 1000. Depende do trabalho que você vai fazer, da sua disposição para trabalhar. Tá me entendendo? Gente, eu não tô brincando, não. Comigo é assim, começa hoje, amanhã ficou pronto. Esse é o plano, tá? E nesse contexto, eu identifiquei 3 principais equívocos que paralisam os iniciantes. Existe uma ressaca de formatura, sabe? E a pessoa fica perdida, ela fica paralisada diante de um novo universo que ela vai entrar. E aí, como é que eu vou transitar nesse meio, não é? É para falar sobre isso que eu estou aqui, tá bom? E quais são esses equívocos paralisantes? Então vamos lá. 1. Conhecimento superficial sobre o tema de trabalho que você escolheu para começar. No nosso caso aqui, o jardim. O conhecimento superficial, ele vai gerar insegurança. A insegurança vai gerar medo. E o que é que você, pergunta, e o que é que você pode fazer sobre isso? Qual a solução que você aponta? 2. Equívoco 2.
frieza. Frieza no relacionamento com a clientela, impedindo a atração de público para o seu ateliê. Frieza dá uma ideia de antipatia, não é? Pergunta: qual é a sua oferta irresistível para atrair clientes? Você precisa ter um plano para ter uma oferta. Qual é essa oferta que você vai fazer para o seu cliente? Terceiro equívoco: medo desesperador. Medo desesperador de errar. E o medo de errar induz a procrastinação. Mal do século. E qual é a atitude que você vai acionar nesse quesito? O que você vai fazer em relação a isso? Então, queridos, a falta de conhecimento específico sobre os jardins e sobre a importância do relacionamento empático com o cliente pode estar gerando medo de errar e, consequentemente, a desesperadora síndrome do ateliê vazio, que eu já falei para vocês sobre essa questão. E é por isso que a minha proposta estratégica para vocês inclui 3 clientes, no mínimo, na inauguração do seu ateliê de projetos. Nós já falamos sobre isso na aula anterior, não foi? Foi. Agora nós vamos descobrir como é que se faz isso. Como podemos mudar o nosso destino? Investindo no conhecimento e focando no nosso cliente. Quando você começa a entender o quanto a visão do seu cliente é diferente da sua, seu modo de cuidar do relacionamento da sua marca com a sua clientela vai passar por um atendimento humanizado. Você vai demonstrar autoridade pelo conhecimento e vai possibilitar a ampliação consciente da percepção do cliente sobre o tema dos jardins. Você vai usar uma estratégia de total empatia na sua colaboração para gerar a satisfação total do cliente em relação ao seu próprio conhecimento e em relação ao seu próprio jardim. É isso. Dá trabalho? Nem tanto. Mas fazer sucesso exige um empenho a mais, um trabalho a mais. Já vou avisando isso. Por que tem gente que vai rápido? Alcança o sucesso com muita agilidade e rapidez. Por que será? Né? Trabalho bem feito, trabalho norteado, um passo após o outro para não perder o rumo, e aí o sucesso é garantido. É isso que eu quero mostrar para vocês aqui, tá bom? Então, diante de tudo isso que eu já estou falando, né, essa semana, nós chegamos aqui à conclusão que você vai ensinar o seu cliente a projetar o seu próprio jardim. E eu vou te dizer como. Porque se tem uma coisa que eu sei fazer é ensinar alguém a projetar um jardim, tá bom? E eu ensino a projetar e eu ensino a ensinar a projetar também, tá bom? E ninguém ensina o que não sabe, né, gente? Eu nem precisaria estar falando isso aqui. E aquela velha história que eu gosto sempre de frisar, não é? O universo do paisagismo é gigante, né? Não queira aprender tudo de uma vez. Atue por especialização temática. A base de tudo desse universo
está no jardim. E se você sabe projetar um jardim, pronto, fechou. Você vai projetar um jardim maravilhoso e vai saber ensinar alguém a projetar o seu próprio jardim, com a sua colaboração, evidentemente. Então eu digo que por uma questão de logística, eu sugiro que você comece pelo jardim residencial. E mais, que seja um jardim residencial personalizado. Isso vai enriquecer o seu discurso e proporcionar o foco de conhecimento necessário para que você alcance a curto prazo o sucesso que você procura, persegue, deseja. A minha experiência com jardim residencial personalizado me permitiu a criação de um método, uma abordagem que para mim foi ideal, uma abordagem que eu adotei para trabalhar no meu ateliê durante mais de 40 anos. O método que eu desenvolvi traz o cliente para trabalhar junto comigo no projeto do seu próprio jardim, em um modo que eu denominei cocriação. Ora, isso é fácil de se fazer? Não, não é. Você precisa se preparar para fazer isso. Uma vez preparado, é difícil de aplicar? Não, se você estiver preparado, é muito fácil de aplicar. E traz resultados? Traz resultados para você construir um ateliê de sucesso. Pode ser? Pode entender isso assim? Maravilha. E qual era o elemento complicador nesse processo? Imagina, eu tenho um cliente que ele nunca projetou nada, ele nunca desenhou nada. Então, o complicador do meu cliente é ter ideias, não sabe ter ideias lógicas, porque ideias tem muito, mas tem que ser ideia dirigida com um foco específico para um projeto de jardim residencial personalizado. Então, a pessoa não tem foco para ter ideias dirigidas para um produto final que interesse realmente dentro do contexto temático da nossa discussão. E também, quando ele tem ideias, ele não consegue esclarecer as ideias de forma realmente efetiva, eficiente. Então, não tem ideias e não sabe representar as ideias. Você vai ensinar isso para eles. Como é que eu faço para ter ideias de jardins? Muitas, muitas ideias. Ideias coerentes, ideias harmônicas. Como que eu faço? E como que eu faço agora para esse cliente transmitir essas ideias maravilhosas que ele está tendo? Para mim, poder entendê-lo. O cliente chega no seu ateliê com nível 0 de conhecimento, aí ele traz vários recortes, vídeos, ele lembra do filme que ele viu um jardim assim, assim, assado, e aí o recorte que ele trouxe não combina nada com aquele jardim, e é uma loucura. E você tem que ter paciência e ouvir isso e respeitar isso, e depois tentar adivinhar o que o cliente realmente deseja. Ora, é muito mais fácil você ensinar o cliente a ter ideias coerentes, não é não? Porque daí a conversa dele vai ser lógica, vai ser objetiva, vai te dar menos trabalho e o cliente vai ficar mais feliz. Por quê? Porque você terá entendido ele. E ele, se preparando para ter um diálogo com você, o que vai acontecer? Ele vai compreender melhor o que você disser para ele. Em contrapartida, ele vai compreender que você tem muito conhecimento. Esse cliente vai ficar seu fã. E é isso que a gente quer. Que os nossos clientes sejam nossos fãs. Reconheçam o nosso valor. Então é isso que nós fazemos no nosso ateliê. Nós vamos ajudar os nossos clientes a reconhecer o nosso próprio valor. Como? Como? Evoluindo a mentalidade do cliente em relação ao produto que nós geramos, que é o jardim residencial, com o detalhe de ser um jardim personalizado. Por que personalizado? Porque o cliente, ele vai saber esclarecer para o profissional, você, que ele tem noção do que é um jardim residencial personalizado. Gente, ó, não tem erro.
Não tem erro. Eu trabalho com isso há muito tempo, tá? Então eu tenho visto coisas maravilhosas acontecendo na minha frente. Então eu vou te contar aqui agora o que você pode fazer para ensinar o seu cliente, colaborar com o processo de criação do seu próprio jardim, opinando com fundamento e desenvolvendo ideias próprias. Isso é o fundamental. Pergunta: achou difícil? Eu tenho um método do jeito certo de fazer isso e rapidamente. A ótima notícia é que eu criei um curso detalhando um passo a passo para eu ensinar o meu cliente como projetar o seu próprio jardim e um jardim residencial personalizado. Recomendo fortemente que você adquira esse curso, pois ele vai funcionar como um treinamento para você. Tanto para você dominar um método eficiente para desenvolver um projeto de jardim em curto espaço de tempo. Além de você entender o método, você vai entender o processo de elaboração de um projeto de jardim de forma sucinta e rápida. Você vai descobrir uma metodologia para se relacionar positivamente com seu cliente. E também vai lhe proporcionar uma fonte de inspiração para que você crie o seu próprio método de relacionamento com o seu cliente. É claro que você não vai utilizar o método Jardim Solar com seu cliente, senão eles não vão te contratar. Então, esse método Jardim Solar no seu ateliê é segredo guardado a 7 chaves. Não é para você usar esse método. Esse método é a sua referência de como fazer. Agora, como você vai fazer, eu não sei, mas eu quero saber. Eu quero ver o seu curso. Eu quero ver a sua estratégia de relacionamento com o seu cliente. Eu chamei de curso. Você pode chamar de mentoria, você pode chamar de, sei lá, outra palavra, entendeu? Mas pode ser curso também. Tanto faz. Cada um de vocês que for criar uma empresa de arquitetura de jardins residenciais, de design de jardins personalizados, você vai criar o seu próprio método, você vai ter o nome da sua marca, você vai criar algo que tenha afinidade com a sua personalidade. Porque não é só a personalidade do cliente que interessa, a sua personalidade interessa também, certo? A sua verdade, a maneira como você vê as coisas. Então você vai transmitir para a sua ideia empresarial o seu perfil, a sua persona. É isso que é bonito no processo. E isso vai, a sua personalidade vai amalgamar sua logomarca, sua estratégia de relacionamento empresarial e tudo mais que você achar necessário para compor o seu planejamento. O curso Projetando um Jardim Solar é uma experiência que leva qualquer pessoa a conseguir desenvolver a partir do zero um projeto paisagístico personalizado para uma área de jardim residencial. Tem foco? O foco é muito importante e ele é quem dirige todo o seu conhecimento, todas as suas ações, todas as suas pretensões, todos os seus investimentos também no processo de construção desse ateliê de sucesso. Por isso que eu falo assim, quando eu falo assim, escolha um jardim, escolha como nicho o jardim residencial personalizado. Olha, por quê? Porque é a maior demanda do mercado do paisagismo está nos jardins residenciais personalizados. Tem gente que trabalha para órgãos públicos, tem gente que trabalha para empresários, projetos grandes. Agora, o que sustenta mesmo a efervescência de um ateliê de paisagismo são jardins residenciais privados.
Então, esse nicho tem o poder de gerar fama, alavancar sucesso e nunca, nunca, nunca deixar você entrar, né, na decadência da síndrome do ateliê vazio. Então, é isso que a gente tem que preocupar com esse futuro aí profissional que vocês estão começando agora. Então, se apoiem no jardim residencial personalizado. Vocês vão se apaixonar por ele. E depois, se vocês quiserem ampliar esse conhecimento para fazer novos investimentos em outras áreas, façam. Façam tudo que vocês acharem necessário no futuro. E que o futuro esteja muito próximo. Então é isso que eu quero, que vocês se preparem para começar agora, já. Entendeu? E depois vocês vão ampliando o mercado de vocês. O que não dá para você entrar no mercado querendo tudo. Porque daí no final da história, gente, não dá em nada. Já bati muito na tecla dos 3 pilares de um ateliê de sucesso, não foi? Já falei muito sobre isso. Eu só vou recordar rapidamente aqui, bem superficialmente, tá? Ó, autoridade. É você ensinando o seu cliente a projetar o seu próprio jardim. Por quê? Porque quando você ensina, a pessoa que aprende amplia sua percepção sobre aquele tema e reconhece em você, o mestre, a mestre, que você sabe muito. Aí ele se torna seu fã. Caso contrário, não. Se ele nem sabe o que é que você está falando, como é que ele vai te respeitar? Não, fica aquela pessoa aqui falando coisas que eu não estou nem entendendo. A partir do momento que seu cliente começa a entender, aí você assume para ele o status de autoridade no assunto. Porque ele vai entender a extensão do seu conhecimento. Só aí que ele entende. Faz sentido para você? E o alinhamento de pensamento é isso, você poder dialogar com o seu cliente, entendendo o cliente e o cliente entendendo você. Então esse diálogo, ele só é possível a partir da elevação do conhecimento do seu cliente, para que ele possa ter a percepção suficiente sobre aquele tema, as informações necessárias para a compreensão daquele tema, para que ele possa gerar ideias próprias e explicar para você quais são as ideias próprias que ele tem para colocar numa mesa de projeto. Tá me entendendo? Mas tem método para você conseguir esse diálogo com o seu cliente e dar a ele o roteiro para que ele se desenvolva com o foco que você deseja. E o seu cliente, então, né, em síntese, ele precisa de aprender 2 coisas: ter ideias e representar as ideias. E é você que vai ensinar isso para eles. Gente, aqui, cada caso é um caso, tá? Tem cliente que faz até o projeto executivo. Porque se apaixona tanto por projetar, fazer uma coisa que ele nunca fez e que ele está apaixonado e ele quer até fazer o projeto executivo. Tudo bem, vai lá e até chega no projeto executivo. Mas a maioria deseja que você entenda o que ela quer dizer. E quando ela sente que no processo criativo ela já passou as mensagens que ela queria passar e que o processo criativo já é uma imagem do jardim dela determinado, definido, ela fala para você: não, agora você pode terminar, fazer lá o projeto executivo, vai e leva até para o computador, porque o cliente não trabalha com computador, tá? O trabalho do cliente é analógico. O curso ensina desenho analógico, porque o curso não é para você profissional fazer uma perspectiva maravilhosa lá no Lumion, é para você aprender como é que se ensina um leigo desenhar um jardim, e ele vai desenhar no analógico, lógico que é. E o mais importante nessa relação com o cliente é ele sentir que está participando do processo. Gente, vou para o terceiro pilar agora, que é a empatia verdadeira. Terceiro pilar, empatia verdadeira. Empatia verdadeira. Ela é necessária. As pessoas procuram pessoas, são corações procurando corações. Bonito isso, né? Então, tem que colocar em prática. Seja o coração de alguém batendo fora do peito. Olha que lindo. Se você não usar total sinceridade com seu cliente, não funciona. Não funciona. Você não vai conseguir ser simpático o suficiente, entendeu?
Você não vai ter paciência. Pessoa que não tem empatia não tem paciência também. Imagina o que vai acontecer com o seu cliente nesse processo. Ele vai desistir de você. Então você tem que levar o seu cliente a sério, de verdade, e comemorar cada vitória do seu cliente. Botar sempre pra cima, entendeu? E se você usar a sua total sinceridade, fizer um atendimento personalizado, bem próximo, o que é que vai acontecer? Você vai ganhar a eterna gratidão do seu cliente. Ele vira seu fã, ela vira seu fã, e aí vão fazer propaganda de você. Imagina, propaganda de você. Vão recomendar você para as amigas, para os amigos, para os parentes. E o seu ateliê vai bombar. A sua agenda vai lotar e vai ser de um para o outro, de um para o outro. Tem outras técnicas também para conquistar clientes, tá? Mas aí já é uma técnica mais avançada. Então, primeiro você faz o seu ateliê com 3 clientes e a partir daí você vai entrar com outras técnicas. Então, o que eu quero de você nesse momento é que você consiga chegar na estrutura do seu apartamento, na estrutura do seu ateliê e que você tenha 3 clientes para começar. Eu vejo no meu método Jardim Solar como um indutor do crescimento profissional constante de quem o pratica como mentor e parceiro condutor de uma proposta de jardim em regime de cocriação com os seus clientes de ateliê. Então esse método tem esse objetivo. Você vai acompanhando um passo a passo que você passa para o seu cliente, não é? E vai observando se o seu cliente está crescendo em termos de compreensão do mundo dos jardins. Você quer que a sua clientela se apaixone por você? Claro que quer. Isso vai trazer sucesso na sua profissão. O Jardim Solar, gente, é o único método que trabalha simultaneamente sua marca, o relacionamento com o cliente, autoridade no conhecimento e a empatia verdadeira nesse processo. É completo. Não tem nada assim no mercado. Não tem um método. Desafio vocês a encontrar no mercado um método que se assemelhe a isso. Não existe. Ninguém ensinando isso no mercado. Porque as pessoas têm a péssima mania de reter informação, reter conhecimento, entendeu? Mas eu não, eu sou professora nata, eu adoro ensinar. As coisas que eu sei, olha, todo mundo fica sabendo. Então já deu para perceber que para ter sucesso você precisa aplicar na prática a síntese dessa teoria que eu acabo de te explicar. Autoridade, alinhamento de pensamento, empatia verdadeira. 3 coisinhas básicas simples. Se tirar uma, já não funciona essa forma, tá bom? Então tem que praticar as 3 modalidades junto. E essa é a minha visão empresarial para a arquitetura, para o design, para o atendimento humanizado em todos os setores dessa nossa ciência de conhecimento, né? Desse nosso conhecimento. E essa é a base de tudo para você fazer sucesso daqui para frente. Sucesso rápido. Tem outros caminhos, Suzy? Tem outros caminhos, claro que tem. Tem milhares de caminhos, cada um pode inventar o seu. Eu estou ensinando o meu, que deu muito certo, foi testado no meu ateliê de projetos. Ok? Se quiser pegar meu atalho, está à disposição. Então é isso. E além disso, gente, o cliente mudou muito, tá? Tem mais de 40 anos que eu lido com clientela de paisagismo. Eles mudaram muito ao longo do tempo. O cliente de hoje tem outro comportamento. A oferta de bons profissionais é muito grande no mercado. Então eles vão escolher. E eles vão escolher a partir do quê? Da simpatia, sabe? Aquela pessoa que dá atenção, aquela pessoa que é fácil de você chegar nela, aquela pessoa que está sempre disposta a te atender. Então é esse pessoal que eles estão em busca. Ele vai pesquisar se você é um bom profissional. Claro que vai, sabe? Agora, se você chegar no seu escritório, você é um bom profissional. Aí lá no seu ateliê, você não é bem recebido? Ou a proposta que o profissional faz para você não é encantadora?
ele vai procurar outro, nem se move, nem se aveste, sabe como é que é? Por isso que eu perguntei lá atrás, qual é a proposta irresistível que você vai fazer para o seu cliente quando você tiver acesso a ele? E como é que você vai fazer no seu ateliê também para captar clientes, se você vai ficar sentado atrás de uma escrivaninha esperando o cliente bater na sua porta? Não é mais assim também, tá bom? Mudando um pouco meu assunto agora, qual é o conceito de jardim solar? Afinal, o que é um jardim solar? O jardim solar é um jardim residencial personalizado, criado em parceria entre o cliente e o profissional, em um regime que eu chamo de cocriação. É isso, um jardim solar. E o profissional, ele assume nessa relação um papel muitíssimo especial. Como que é o papel do profissional que eu já falei para vocês na aula passada? Ele é o tutor, ele é o consultor, ele é o mentor, o professor, o colaborador, ele é ouvinte, ele é amigo, ele é amiga, ele é anjo da guarda, ele é desenhista, ele é intérprete, ele é tudo mais que for necessário para que o sonho de jardim de alguém seja materializado lá no seu quintal, exatamente como foi imaginado por quem vai cuidar desse jardim, ou seja, o seu cliente. Ai, gente, é simples assim, tudo é muito simples, tá? Tem gente que complica, mas não precisa. Você pode começar reforçando a sua autoridade agora, adquirindo um conhecimento ágil, rápido. Você pode, como professora, adquirindo o curso Projetando um Jardim Solar, que está prontinho lá na Hotmart, numa plataforma maravilhosa, só esperando você ir lá e baixar ele para o seu computador. Você vai dominar um método para ensinar uma pessoa totalmente leiga projetar um jardim residencial personalizado em 18 semanas. 18 semanas, Suzy? 18 semanas. Só isso? Só isso. São 53 aulas acompanhadas de tarefas. O curso é distribuído em apenas 7 módulos. E o curso é 100% online. A ideia é: você aprende, você se torna um especialista em jardins residenciais personalizados e a partir daí você traça sua própria estratégia de relacionamento com o seu cliente. Você só não vai repassar o meu curso para o seu cliente, que eu já te falei, senão ele não vai precisar de você. Não faça isso, você nem fala do meu nome pro seu cliente. Eu não quero que você fique fazendo propaganda de mim. Pode ficar meu fã, não tem problema não, tá? Pode ser minha fã também, tudo bem. Agora, não precisa me divulgar, ok? Você vai ter a sua estratégia montada. Pode se inspirar na minha? Pode. Mas você vai ter o seu título, o seu nome, a sua personalidade. Mas você tem que aprender a fazer isso. Quem aprende não depende do outro, do que o outro fez, certo? Agora, a gente depende do outro pra gente aprender também. Isso aí, tudo bem. Esse meu método e esse meu curso, gente, é uma patente, sabe? Eu não abri uma franquia para ele, não me interessa a franquia. Então, o que eu quero mesmo é ensinar pessoas, traçar o seu próprio caminho, criar a sua direção, ter a sua empresa totalmente livre de amarras jurídicas, amarras em termos de conceitos, porque a franquia é isso, né? Te amarra demais. Não, eu quero que todo mundo seja livre, então você vai fazer o seu. E nós temos, assim, uma condição de dar um suporte para quem precisar, nessa parte aí funcional mesmo da sua empresa. Agora, antes de qualquer outro assunto, você precisa
precisa ter autoridade. Você precisa ter o seu ateliê. Você precisa ter sua empresa constituída. E você precisa ter, no mínimo, 3 clientes no dia da inauguração. Me convida que eu vou. Se for perto da minha casa. Porque eu vou ter muitos convites, com certeza. Então, como não tem uma patente, como vocês vão fazer o de vocês, eu acho isso maravilhoso, né? Essa é a oportunidade mágica para você ser independente na sua criação, na criação do seu ateliê, da sua empresa, da sua marca. Claro que você pode se inspirar aqui no Jardim Solar, né, gente? É para isso que eu estou disponibilizando todas essas informações para profissionais. Porque, na verdade, vocês são meus concorrentes. Vocês já pararam para pensar isso? Vocês são meus concorrentes. Então, eu estou disponibilizando o meu material de trabalho para vocês. Para quê? Para vocês aprenderem como é que eu faço, como é que eu fiz para dar certo, e vocês vão criar como é que vocês vão fazer a partir disso. Então, em vez de vocês começarem do zero, como eu comecei, vocês já vão começar, daqui, desse nível, tá bom? A ideia é essa. Na verdade, cada marca será o reflexo da personalidade do seu profissional. É isso. Qual é a chave do sucesso? A chave do sucesso é foco no cliente e autoridade baseada em conhecimento. Quem desejar pegar o atalho que eu estou oferecendo, a minha proposta está na mesa. E essa minha proposta, gente, é um preço imbatível. Presta atenção aqui. Não tem curso desse nível, desse preço no mercado. E dessa vez eu estou fazendo um curso promocional de verdade. Então vamos ao preço. 12 parcelas de R$ 44,55. Esse precinho aí, ele varia de acordo com o cartão de crédito, né? Vocês sabem disso. Quando você parcela alguma coisa de médio prazo, 1 ano, tem ali uma incidência de um juro, que essa coisa fica mudando. Não sei que dia que vocês vão fazer a matrícula, mas tem esse probleminha aí. Porém, o preço do curso fixo, o preço do curso está fixado, esse não muda, até eu ir lá e mudar ele, tá? R$ 446,40. Escutou? R$ 446,40. É mais barato do que o seu tênis. Para você engajar na sua vida profissional. E eu sei que o seu engajamento profissional vale muito mais do que isso. E que curso, gente? E que curso, hein? O seu futuro vale bem mais do que R$ 446. Eu sei, você também sabe, né? Esse é o curso, esse é o preço do curso que está lá na Hotmart prontinho para você baixar ele, tá? Agora, nós estamos fazendo um brinde muito legal para essa turma. Qual é o brinde? Eu e a minha equipe de marketing resolvemos oferecer uma mentoria para os 20 primeiros compradores do curso dessa turma. Então, os 20 primeiros que comprarem terão uma mentoria de marketing com a minha equipe de marketing. Que tal? Nós estamos estabelecendo 6 horas de mentoria coletiva. 3 encontros de 2 horas. Para quem quiser, não é obrigado. Mas também perder uma mentoria de marketing, eu acho que ninguém vai querer. Seguindo o método Jardim Solar, você vai descobrir uma possibilidade de estruturar-se profissionalmente, praticando uma atividade altamente compensadora financeiramente.
poderá te levar ao sucesso de fato. Além de proporcionar um ateliê interativo e repleto de clientes. Pessoas em processo de transformação, gente. Isso é maravilhoso. Conviver nesse meio, conviver nesse ambiente, tá? É um ambiente irresistivelmente atrativo. Se você tem um ambiente desse, as pessoas virão para participar pela efervescência do lugar. Por isso que eu falo, o jardim é importante, a decoração com vegetação é importante, a vida é importante. Então é isso que acontece. Esse ambiente irresistível, ele tem um grande poder de atração. Então eu falo para vocês, é necessário sim o jardim, é necessário sim a pintura na parede, é necessário sim vaso de planta para todo lado, porque você tem que criar o clima de um ateliê de paisagismo. Então é agora, gente. Autoridade e fama, tá? A hora é agora de você começar a construir esse futuro. Ai, mas eu tô curiosa, professora, como é que é esse curso? Eu falei dele lá atrás, quando eu convidei vocês para virem, né? Eu falei do curso. Mas se vocês estão curiosos, eu vou falar de novo. Só que antes de falar do curso, eu vou falar mais uma coisinha aqui. Se você quiser comprar o curso, eu tenho um link aqui, ó. Um link que dá acesso direto à página de pagamento do curso e imediatamente você terá acesso ao curso. Olha o link, http:// todo site tem isso. Pay de pagamento, né? pay.hotmart, que é o nome da plataforma de curso, .com/. Aí vem o código do curso. M83 21 46 43 C maiúsculo. Fácil. Digitou isso, você entra, acessa a plataforma Hotmart. Tem outro lugar esse link, professor? Tem. No meu Instagram, na bio do Instagram, em cima lá, tem esse link. Você só clicar, não precisa de... Ah, professora, mas eu não quero abrir o Instagram. Não quer abrir o Instagram, não tem importância. Aqui na descrição do YouTube, aqui na nossa descrição, eu abro a descrição com o link para compra do curso. Gente, tá fácil. Tá facinho de vocês cometerem uma loucura e comprar um curso maravilhoso que vai mudar a sua vida e vai te dar lastro para você ser um profissional de sucesso e começar rápido. E quanto mais rápido você começar, mais rápido você chega lá. Quero lembrar que amanhã temos um encontro marcado às 16 horas e que o link estará no WhatsApp, ok? E eu vou ficar mandando lembrete para vocês não esquecerem de ir nessa reunião. Por que essa reunião é importante? Porque eu vou dar a segunda parte da lista de coisas que vocês vão preparar para chegar na finalização do plano de trabalho de vocês na empresa. Do plano empresarial de vocês no quesito atendimento ao cliente. Tá ligado? Tá ligada? Quero todo mundo aqui. Vocês vão preparar perguntas, comentários, né? Anotar as dúvidas, porque nós vamos praticar a cocriação nessa live lá, das 4 horas. Esse é o objetivo da live. E eu fiz hoje já a liberação das matrículas para essa turma poder se matricular. A partir de domingo eu vou abrir as matrículas, né, a divulgação das matrículas para a rede. Aí vai ser para todo mundo, quem participou aqui, quem não participou, todo mundo vai ver. E eu espero que vocês aqui que estejam entre os 20 primeiros compradores, por conta da monitoria de marketing que nós vamos fazer. 3 reuniões de 2 horas cada. Eu abri reunião antecipada porque vamos supor que essas vagas acabem e que vocês fiquem de fora. Quero nem pensar numa coisa dessa. Então, quem quiser, cai pra dentro. Agora, já, vai lá, compra. E professora, você tá querendo vender, né? Claro que eu tô querendo vender. Lógico que eu tô querendo vender. Porque senão não faz sentido minha vida. Olha, eu vendo curso, então eu tenho que vender. Aprenda isso.
e vocês vão vender projeto de paisagismo. Então aprendam isso, vocês têm que querer vender para a sua clientela os projetos paisagísticos que vocês vão fazer. Ué, é feio vender? É feio não pagar os boletos. Aí é triste. Não pagar o boleto, gente, aí dói. Enfim, o curso tá lá na Hotmart, o link tá aqui em cima. Quem quiser comprar, o curso já está disponível. Mas ainda tem gente curiosa sobre o curso, então eu vou falar para vocês. Olha esse desenho que eu fiz especialmente para esse curso. Esse desenho é o seguinte: representa o método e o curso Jardim Solar. Vocês estão vendo nessa ilustração que tem uma nuvem cinza escrito método dentro. O método Jardim Solar está dentro dessa nuvem, tá? É um conjunto de informações que eu criei para ajudar o aluno lembrar das coisas que ele viu e que ele aprendeu na primeira parte do curso, que são essas barrinhas vermelhas. Vocês estão vendo? As barrinhas vermelhas? Então, é o básico do curso. Então, no básico, vocês vão aprender, mas aprender de verdade, sobre como utilizar a vegetação, sobre a história dos jardins, sobre os elementos que compõem o jardim, sobre o desenho básico de um jardim. Desenho básico de um jardim. Pensa. Nossa, professora, tudo isso aqui nós vamos estudar o resto da vida. Vocês vão estudar isso aqui o resto da vida, tá bom? Agora, vocês vão ter que aprender isso aqui para poder começar a trabalhar. Vocês se lembram que eu dei uma explicação de uma linha de conhecimento que sobe eternamente. Enquanto você estiver vivo, você está aprendendo. E que eu falei também que você começa a subir aqui no zero e vai subindo. Chega um momento aqui, é o ponto de inflexão da sua decisão. Chegou aqui e você fala assim: nossa, professora, agora eu tô pronta. Agora eu tô pronto para começar a minha carreira profissional. Então você começa aqui, certo? Eu dei 9 meses para vocês chegarem nesse ponto aqui de começar aqui. E começou e vai continuar crescendo eternamente. Adquirindo mais conhecimento, experimentando mais tipos de atuação, né? É no chão ali de fábrica, no processo, no embate com o seu cliente que você vai crescer profissionalmente. Claro que é assim. E é claro que é assim. Então tá, aí você vai nesse crescendo aqui, ó, por conta dessas barrinhas todas, né? Você vai crescendo. Então essas barrinhas são as barrinhas do conhecimento, que você vai adquirir fora da nuvem. A nuvem tá lá, cheio de assuntos para você acessar. Mas o seu conhecimento, a sua biblioteca mental, que tá aqui dentro da cabeça, é aqui, no básico que você se liga. Tá, você foi pro básico, estudou um pouco de cada coisa aqui e se sentiu pronto para começar. Aí você vai começar aqui no círculo amarelo. O círculo amarelo é a fase intermediária. O que tem nessa fase intermediária? Tem tudo do seu projeto. Você vai receber dessa nuvem de informações elementos necessários para você criar o jardim. Então o cliente, ele cria o jardim. Aqui é o processo criativo do jardim. Então o cliente vai demorar um tempo assimilando cada parte do jardim, criando tranquilamente cada parte do jardim. Uma vez pronto o processo criativo, que é maravilhoso, que é a melhor parte da história, aí vocês partem aqui para a finalização. 3 momentos: básico, processo criativo e finalização. A finalização é o quê? Você pega o processo criativo, transforma em um rascunho técnico. Porque o processo criativo, para mim, é rascunho artístico, sabe? Então, você vai fazer um rascunho técnico, com todas as medidas, com tudo. E esse rascunho técnico vai ser passado a limpo aqui na última barrinha, não é? Que é uma arte final. Os meus alunos leigos fazem isso em desenho analógico e passam a limpo com canetinha de nanquim. Fica lindinho, vocês têm noção, tanto fica bem bonito.
E aqui também a gente faz uma tabela. Gente, a tabela é linda, é maravilhosa. Ela contém todos os elementos que você colocou no seu jardim. Vegetação, piso, pedras, fonte que você vai comprar para pôr lá para passarinho tomar banho. Não, aparece de tudo. Deck, dimensão, o seu deck tem quanto de madeira, quantos metros quadrados para você poder encomendá-lo. Tudo que você fizer, você vai ter aqui na sua tabela. Seus canteiros, quantos metros quadrados tem cada canteiro, para você saber quantas mudas de cada espécie que você colocou lá, você vai ter que comprar as mudas. Então você tem que ter, né, esse mapeamento, né, desse jardim, total. Eu chamo de mapa, sabe por quê? Porque quando eu falo projeto, vamos fazer, eles assustam. Projeto, professora? Nossa, eu não sei fazer projeto. Quando eu falo mapa, eles falam, vamos fazer o mapa, tudo bem, vamos fazer o mapa. Porque mapa eles entendem, né? Como é, para que serve. Então eles têm muita familiaridade com mapa, Google Maps, não sei mais o que. Agora, projeto já é uma coisa técnica nossa aqui, né? Mas, enfim. E aí, o projeto tá pronto. E aí você me pergunta agora, ai meu Deus, mas nós temos garantia. Garantia, 7 dias de garantia. Você não perde o seu dinheiro se você comprar e não gostar. A Hotmart tem uma política de devolução, ela devolve todos os centavos, tudo. Então não se preocupem, 7 dias é um direito que vocês têm, é da lei brasileira, é da lei, nem sei da onde, mas do Brasil tem certeza, é da internet mesmo isso, tá bom? E tem agora o nosso cronograma de trabalho. Cronograma, são 18 semanas. Cada barrinha azul dessa, gente, é uma semana. Então, são 7 módulos. O módulo 1 tem 2 semanas para fazer. O módulo 2 tem 2 semanas para fazer. O módulo 3, 2 semanas para fazer. O módulo 4 tem 1 semana para fazer. O módulo 5 tem 9 semanas para fazer. É o processo criativo. Então, a gente fica nesse processo criativo. Eu entendo que um profissional, ele vai passar mais rápido essa fase do processo criativo. Ainda mais que ele vai buscar na fonte, na nuvem, as informações. Então, para um profissional é muito fácil passar por essa fase, mas para o leigo não é. Então, o maior tempo é o tempo dele decidir o que é que ele realmente quer. Pronto o processo criativo, aí eu vou ensinar, transformar esse processo criativo em um desenho técnico. Simples, um desenho numa forma mais simples possível. E eu ensino isso para os meus clientes e eles amam, eles se sentem o máximo fazendo tal processo do projeto técnico do jardim. E a maioria anima de passar a canetinha para ficar com um original em papel vegetal. Vocês têm noção, gente, da maravilha que é trabalhar com isso, tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, certo? E o link tá aqui. O link tá aqui. Amei participar com vocês dessa semana de aquisição de novos conhecimentos para vocês. Amei conhecê-los. E espero que vocês estejam comigo amanhã. Não percam, porque eu vou entregar a segunda parte do plano estratégico do seu ateliê de paisagismo. Combinado, meus queridos? Eu vou esperar vocês amanhã. Até lá, então. Tchau.